Olá, eu vim falar hoje com você sobre coragem e para iniciar eu vou ler 5 versículos no livro do Êxodo, capítulo 1. Êxodo 1, eu vou ler os versículos de 5 a 10 e peço que você me acompanhe. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que eles não se multipliquem. E seja o caso que, vindo guerra, se ajuntem com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Amém? Os descendentes de Jacó, né, enquanto estavam lá no Egito, eles se multiplicaram grandemente. Jacó, ele era o pai de José. José é aquele que foi vendido, né, como escravo pelos seus irmãos. Então, Jacó era pai de José. Jacó, em determinada situação lá, teve que ir ao Egito, né? Depois de muitos anos do desaparecimento, né, de José, depois de muitos anos, Jacó precisou ir ao Egito com seus filhos, né, para poder comprar comida. E chegando lá, eles descobriram que José, né, o filho dele, né, José ele tinha se tornado o governador do Egito. E aí a história, né, segue e por fim acabou que Jacó passou então a morar, né? Ele passou a viver no Egito. Ele e seus filhos, suas mulheres, os seus empregados, né? Eles passaram então a morar no Egito. E aí esse povo ele foi se multiplicando, então Jacó morreu, seus filhos morreram, José, o próprio José morreu, mas o povo, aquele povo descendente de Jacó, continuou crescendo e aumentando grandemente. Estabeleceu-se lá então um novo rei, né? E esse rei, ele observou que aquele povo tinha aumentado, né? Em grande quantidade, e aí ele ficou muito preocupado. E aí ele disse: esse povo aumentando desse jeito aí, pode acontecer de vir uma guerra, eles se juntarem contra os nossos inimigos, se juntarem com os nossos inimigos e lutarem contra nós. E aí o que ele pensou? Ele teve uma ideia, chamou as parteiras e disse: todo menino que nascer lá dos descendentes de Jacó, né, das mulheres hebreias, vocês vão matar. Só que essas parteiras, elas desobedeceram essa ordenança do rei, né? Elas foram tementes a Deus e desobedeceram, elas não fizeram o que o rei ordenou. E aí sendo questionadas, né, o porquê que não obedeceram, e elas arrumaram uma desculpa lá, e disseram: não, essas mulheres elas são tão fortes que elas dão a luz sozinha, quando a gente chega elas já tiveram os bebês, né? Inventaram lá uma desculpa. E aí o rei, então, ele deu uma nova ordenança, ele disse: todo bebê agora, que nascer a partir de agora, vocês vão jogar no Nilo, no rio Nilo, né? E aí entra, então, uma mulher, né, uma personagem aí que se chama Joquebede, né? Joquebede, ela, naquele momento em que ela soube, né, que os bebês iam ser lançados, né, no rio Nilo, ela então teve uma ideia, uma grande ideia, né? Ela pegou, enfaixou o seu bebezinho, né? Enrolou, armou, colocou ele dentro de um cesto e colocou esse cesto para descer no rio Nilo. E aí esse cesto ele foi encontrado, né, pela filha de Faraó, que devia estar tomando banho às margens do rio com as suas empregadas, né, suas servas. Então ela encontrou esse cesto e entregou para alguém, né, para que alguém cuidasse desse bebê, e esse alguém era a própria mãe, né, dessa criança, que era Joquebede. Então esse bebezinho ele foi criado sob a tutela, né, da filha de Faraó e sob os cuidados da própria mãe dele, que era Joquebede.
Então eu quero chamar a sua atenção hoje para essa questão da coragem. Né? Primeiramente, a coragem das parteiras, né? Que foram extremamente corajosas, arriscaram a própria vida, né? Desobedecendo ao rei, né? Elas arriscaram a própria vida, mas elas foram tementes ao Senhor, né? Tementes a Deus e corajosas. Desobedeceram ao rei, mas obedeceram a Deus, foram tementes a Deus. Então foram mulheres corajosas, né? E o Senhor, ele cuidou para que, ainda que elas tenham arriscado a própria vida, o Senhor cuidou para que nada acontecesse com elas. E uma outra personagem aí de extrema coragem é Joquebede, né? Ela foi muito corajosa. Eu fico pensando, né, que durante né, no período em que ela soube que os bebezinhos iam ser lançados, né, no rio, ela deve ter passado por um momento de muita tensão. Eu fico imaginando, né, pegar um bebê e entregar nas mãos dos soldados para ser lançado, para ser morto, né? Então ela passou um momento de muita tensão, de muita preocupação, de tristeza, né? De medo. Mas aí ela teve uma ideia, ela tomou coragem e ela disse: eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu filho, né? E então ela, ela não se deixou ser tomada pelo medo, né? Ela sentiu medo, mas ela não deixou que o medo dominasse o seu coração, né? O medo, o que é o medo, né? O dicionário, ele diz que o medo, o que é o medo? Ele é uma forte inquietação ou tensão diante uma ameaça, risco ou possibilidade de perigo, né? Isso é o medo. Então, diante das circunstâncias da nossa vida, né, de situações extremas, a gente pode sentir medo. Aliás, o medo, a gente pode sentir medo. Eu posso sentir medo. Você pode sentir medo. Né? Quantas vezes, né, a gente já sentiu medo na vida, né? Um bebezinho, se ele se sente numa situação de perigo, ele sente medo, a gente percebe no semblante dele, pelo choro dele que ele está com medo. Então nós todos podemos sentir medo. O que nós não devemos é deixar que o medo ele invada o nosso coração e ele tire o nosso ânimo, ele tire a nossa coragem, a nossa intrepidez, a nossa fé. Ele não roube a nossa alegria, porque às vezes é isso, exatamente isso que acontece, né? A gente se sente logo desanimado, o nosso coração é tomado pela aquela tristeza, aquele temor, e às vezes a gente fica paralisado, né? E não conseguimos tomar nenhuma atitude. Né? E a gente vê que aquela mulher não, ela passou pelo momento de tensão muito forte, mas ela foi muito corajosa. E ela não foi corajosa por ela mesma, mas porque ela confiou em Deus. Ela sabia que o Senhor, ele ia proteger o filhinho dela. Eu fico imaginando assim, que assim, a primeira atitude de coragem dela foi pegar o filhinho, colocar num cesto e colocar dentro da água, né? A gente sabe que criança e água é uma coisa que não combina, né? A gente entende que não há combinação aí por causa do perigo do afogamento. Ela foi extremamente corajosa, mas ela resolveu lançar o medo dela fora e lançar a confiança dela no Senhor. E o Senhor encheu o coração daquela mulher de coragem, encheu o coração dela de intrepidez. E ela então teve a atitude de colocar o filhinho dela ali, aquele bebezinho foi encontrado pela filha de Faraó, foi criado ali no palácio, né, sob os cuidados da própria mãe dele, mas sob a tutela da filha de Faraó, e aquele bebezinho, ele se tornou, ele era Moisés. Aquele bebezinho se tornou um grande homem que era Moisés. Moisés foi quem libertou o povo de Deus, quem tirou o povo de Deus do Egito. O Senhor tirou o povo dele do Egito através de Moisés. Então, se aquela mulher não tivesse lançado mão do medo, da tensão, do desânimo, e tomado coragem, a posição de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, ela se agarrou a Deus e teve a atitude de salvar o filhinho dela. Se não fosse aquela atitude de coragem, de fé, Moisés não teria existido, né? Então,
às vezes isso ocorre, né? A gente é tomado, então aí às vezes no dia a dia a gente recebe uma notícia, a gente fica sabendo de algo que está acontecendo, ou que vai acontecer no futuro, e a gente é tomado daquele temor, daquele medo, e a gente fica mesmo paralisado, não consegue resolver, e acaba caindo no desânimo, na tristeza, a gente acaba perdendo noites de sono, né? E é como eu estava dizendo, o medo, você e eu podemos sentir, né? Nós somos humanos, podemos sentir medo, mas o que nós não devemos é deixar que o medo, ele invada nosso coração, né? E venha paralisar a gente, né? Então nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, né? Pedir ao Senhor coragem mesmo para a gente agir e dar um novo rumo, né, às coisas. Então, a mãe de Moisés, ela foi corajosa, foi determinada, né? Ela não permitiu que o medo dominasse ela, e ela conseguiu isso através da força do Senhor, através da presença do Senhor na vida daquela mulher. E Deus honrou ela, honrou a atitude de Joquebede, né? E providenciou alguém que pudesse cuidar de Moisés até que ele, né, crescesse. Então, nossa tendência é a gente olhar mesmo para o tamanho, né, do nosso problema, para o tamanho da adversidade, né? A gente tende mesmo a fazer isso e a esquecer que a gente tem um Deus que é maior que qualquer problema que venha nos afligir agora, ou que tenha nos afligido no passado, ou que ainda futuramente venha nos afligir. Nós temos um Deus que é maior que todos os nossos problemas, né? Não devemos nos esquecer, né? Ele é maior que qualquer situação. Então nós devemos crer que o Senhor pode nos ajudar na adversidade, na situação que a gente estiver enfrentando, ou que nós formos enfrentar. Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente crê nisso, entende que Ele pode nos ajudar, Ele nos enche de coragem. Ele nos enche de coragem, coragem necessária para a gente enfrentar as circunstâncias adversas, né? E recebermos a capacidade de agir com firmeza diante do perigo. Amém? Eu não sei se você está nesse momento enfrentando uma situação que tem afligido o seu coração, que tem te deixado abalado, triste, que tem feito você perder o sono. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está sobre todas as coisas. Ele pode nos ajudar, Ele nos ajuda diariamente. Querido, querida, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Segure na mão do Senhor e Ele vai encher o seu coração de coragem e você vai vencer a adversidade. Amém? Para a honra e glória dele mesmo. Amém? Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.